maravilha desse amor, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve ser. Amém. Nós somos lavados no sangue do Cordeiro. Cristo está no céu intercedendo por nós. E nós sabemos que em Jesus nós temos livre perdão. Nós podemos nos colocar diante da presença do Pai e nos clamar a Deus em nome de Jesus. E Ele atenderá às nossas petições. Vamos entoar o louvor de número 196, Livre Perdão. Jesus, pois a livre perdão, a livre perdão, a livre perdão. Vem pecador aceitar este dom de Deus, um livre perdão. Ó, vem agora em Deus confiar, em Deus confiar, em Deus confiar. Vida perene vais nele encontrar, de Deus um livre perdão. Cristo está pronto para te perdoar, para te perdoar, para te perdoar. Ó pecador, por que não aceitar em Deus a livre perdão? Longe de Cristo só pode sofrer, só pode sofrer, só pode sofrer. Mas em Jesus há supremo prazer, em Deus há livre perdão. Trevas te cercam, ó, vem para a luz, ó, vem para a luz, ó, vem para a luz. Paz, força e vida terás em Jesus, de Deus um livre perdão. Cristo está pronto para te perdoar, para te perdoar, para te perdoar. Ó pecador, por que não aceitar em Deus a livre perdão? Sim, há perdão para aquele que crê, aquele que crer, aquele que crê. E mesmo agora tu podes obter de Deus um livre perdão. Cristo te espera, sim, vem como estás, sim, vem como estás, sim, vem como estás. Ó, vem agora, pois receberás de Deus um livre perdão. Cristo está pronto para te perdoar, para te perdoar, para te perdoar. Ó pecador, por que não aceitar em Deus a livre perdão? Temos aí um tempinho mais para nós cantarmos mais um louvor, né, para adorar ao nosso Deus. E vamos pedir nesse momento que Jesus venha habitar em nós, que Jesus, com a sua graça maravilhosa, nos traga a paz que nós precisamos para os nossos corações. Vamos cantar o hino 203, Ó Jesus, habita em mim.
por teu amor, e da morte e triste sorte me livraste, ó Senhor. Em fama, viva chama de fervor e fé sem fim, eu te adoro, sempre imploro, ó Jesus, habita em mim. Se hesitante, vacilante, ouço a voz do tentador, tu me guias, me auxilias e me tornas vencedor. Vem fama, vem a chama de fervor e fé sem fim, eu te adoro, sempre imploro, ó Jesus, habita em mim. Redimida, só tem vida a minha alma em teu amor. Com apreço reconheço quanto devo a ti, Senhor. Vem fama, viva chama de fervor e fé sem fim, eu te adoro, sempre imploro, ó Jesus, habita em mim. Amém, Senhor Jesus. Nós iremos, nesse momento, entoar o hino Vamos Adorar, para a entrada do componente da plataforma, e nós iremos invocar a presença do nosso querido bom Deus. Vamos adorar ao Senhor. Demonstrar gratidão, vamos entoar hinos de louvor ao eterno Deus da criação, que possamos ter nosso ser para ouvir sua voz. Jesus nos vê muito mais poder, e outros vejam que Ele vive em nós, ao Senhor. Vamos adorar seu amor, vamos exaltar ao nosso grande Deus, o Rei do universo. Vamos Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor Deus, aqui estamos, Senhor, na Tua casa de oração, para agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Porque o Senhor nos criou e porque o Senhor é o Deus que nos salvou. Nesse momento nós vamos explanar um pouco a Tua palavra
Que teu santo e bom Espírito possa estar com todos nós, conosco que estamos aqui na congregação e com as pessoas que estão nos vendo pela internet. Que teus santos anjos estejam conosco e que este culto de adoração ao Senhor possa ser adorado com todo o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Santo somente ao Senhor. Santo somente é o Senhor, digno de todo louvor, Deus de bondade, justiça e amor, santo somente é o Senhor. Somente é o Senhor, Santo, 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 somente é o Senhor, somente é o Senhor. Nós vamos continuar a entoar louvores especiais. Nós vamos cantar um hino que se encontra nos adoradores, ao olhar para a cruz. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, isso é dom unicamente de Deus. Nada do que possamos fazer para nos fazer bênção ou salvação, porque Jesus já fez tudo por cada um de nós. Cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas meus olhos abri e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por
derramado ali por Cada um de nós, lembre-se disso. sacrifício de sangue por um pecado. Não somos merecedores. Sou merecedor. Olhar pra cruz, eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Eu sou merecedor. Eu sou merecedor. Tua graça me alcançou. Nós não somos merecedores da graça do Senhor Jesus. Mas a graça do Senhor nos alcança todos os dias. Louvemos ao Senhor Jesus, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos louvar mais uma vez? Vamos cantar juntos? Vamos olhar a cruz de Cristo e vamos receber esse perdão, essa salvação que só Ele pode nos dar? Vamos juntos? E ao olhar Pra cruz eu entrego o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um Declara, eu não pecado. sou merecedor. Não sou merecedor. Mais uma vez, diga, não sou merecedor, Senhor. Não sou merecedor. Tua graça me alcançou. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Amém, Senhor Jesus. Nesse momento, é o momento da nossa oração intercessória. É um momento em que nós podemos pedir a Deus para que Deus possa estar conosco, para que Deus possa nos abençoar. Se há alguma enfermidade no nosso meio, se há alguma dificuldade que nós estamos passando, todos nós temos dificuldades nessa vida, não é verdade? Mas esse é o momento em que nós nos ajoelhamos e nós apenas falamos para o Senhor, para que o Senhor possa ouvir as nossas preces. Vamos nos ajoelhar nesse momento, para que nós possamos orar, para que o Deus possa ouvir as nossas preces. Senhor Deus, nós queremos agradecer porque o Senhor tem nos mantido até aqui. Todos nós estamos passando dificuldades nessa pandemia. Mas nós queremos agradecer ao Senhor, porque até aqui a Tua mão tem nos guardado e nos protegido. Nós queremos pedir oração nesta manhã de sábado pela irmã Ana Boquizar, que está passando por alguns momentos difíceis na vida dela, uns momentos difíceis de saúde. Que o Senhor, como médico dos médicos, possa estender a Sua mão maravilhosa sobre ela. E que possa trazer a paz e a cura, Senhor. Também nós queremos agradecer porque nosso irmão Gael, filho da irmã Renata, está fazendo 6 anos de vida. Nós queremos agradecer ao Senhor pelo dom da vida e porque o Senhor tem mantido a vida desse garoto. Que o Senhor também possa estar com cada pessoa, cada filho teu que está ajoelhado nesse momento. Que o Senhor possa ouvir o bater do coração. Que o Senhor possa ouvir a mente, a súplica, as dificuldades que cada um está passando, meu Deus. E que o Senhor possa sarar a nossa terra. Tudo isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Coração
Bom, irmãos, nós temos um programa especial e devido às dificuldades que nós estamos passando, não é possível realizar essa programação. É a programação do 13º sábado. Eu acredito que você já tenha participado aí na sua congregação local, e é o momento onde os irmãos passam o trimestre inteiro separando aquela moedinha, separando aquele valor, para poder ajudar outras pessoas. E nós tivemos o privilégio de ser ajudado, né? Nós sabemos que alguns trimestres atrás, as ofertas do 13º sábado veio para o Brasil, veio para aqui a América do Sul. E por mais que dificuldade nós estamos passando, é um momento de conscientização. Nós sabemos que o troco do pão, o troco ali de alguma coisa do supermercado, ela é depositado ali nos 3 meses e chega no 13º sábado, nós temos a oportunidade de trazer até a igreja e esses valores serão destinados para construções de prédios, de alojamentos, de enfermarias, de escolas. E eu espero que você tenha se lembrado desse momento. E nesse momento o nosso diácono vai passar recolhendo as ofertas do 13º sábado e também os dízimos e as ofertas. As ofertas do 13º sábado, elas são diferentes, elas se encontram numa sacolinha com a menção 13º sábado. E aí ele irá recolher nesse momento. Uma adoração do ser inteiro a Deus, expressão de fé que Ele vai cuidar dos seus, muito mais do que dinheiro, do que tenho na carteira, entregar o coração, adorar com a vida inteira. O dízimo é santo e pertence ao Senhor. O dízimo nos lembra de que Deus é o Criador. As bênçãos sem medida e as graças recebidas nos comprovam que é fiel nosso Senhor. Uma marca de que sou do meu Senhor, que pertenço a Ele, Ele é meu provedor. É resposta sim de bênçãos que o Senhor já enviou, segurança e proteção de meu Deus, meu Redentor. Oremos. Querido bom Deus, amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de ofertar, dizimar e poder contribuir com a tua obra. Nós sabemos que estamos passando por um momento muito difícil na saúde e na economia, mas nós sabemos que a tua palavra diz que nenhum filho teu mendigará um pão, Senhor. Nós sabemos da tua providência, do teu cuidado. Nos ajude a confiar nas tuas promessas. Nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós teremos agora um momento de louvor especial com a nossa querida irmã Eliane.
doce voz me chama. Cristo com seu amor eterno me ama e faz com que eu viva muito mais feliz. Só Cristo me faz merecedor da glória. Cristo conhece toda a minha história e sempre traz conforto quando aflito estou. Cristo jamais me abandonou na vida. Cristo está com sua mão amiga a me oferecer amor e compreensão. Cristo é mais que amigo, é irmão. Cristo pra ser tão bom e paciente. Cristo quer mesmo muito bem a gente e quer fazer de todos bons amigos seus. Só Cristo me dá profunda segurança. Cristo renova minha esperança de ver a minha luta ter pra sempre fim. Cristo jamais me abandonou na vida. Cristo está com sua mão amiga a me oferecer amor e compreensão. Cristo é mais que amigo, é irmão. Cristo jamais me abandonou na vida. Cristo está com sua mão amiga a me oferecer amor e compreensão. Cristo é mais que amigo, é irmão. Amém, Senhor Jesus. Gostaria de cumprimentar novamente aos irmãos. Que a paz do Senhor seja com cada um de vocês. E com você também aí em casa. Que Deus possa estar com você também. Eu fiquei pensando muito em qual mensagem que Deus gostaria que eu falasse nessa manhã. E tinha um sermão que já tinha pregado há algum tempo e que eu achei muito pertinente para a situação em que nós estamos passando. Você alguma vez já sentiu sede na vida? Lógico, né? Todos nós sentimos sedes, né? Várias vezes ao dia. Mas não estou falando dessa sede. Estou falando de uma sede profunda, uma sede ardente por líquido. Na verdade, a sede é um fator inerente ao ser humano. A água é um instinto natural. Para entendermos um pouquinho a fisiologia da sede,
Existem dois tipos. Existe a primeira, que é a chamada sede extracelular, que é quando os níveis de água do organismo diminuem pela transpiração, pela urina, pelo vapor que sai da boca. E então, quando esses níveis de água diminuem, nós sentimos sede. Existe uma segunda sede, que é chamada sede intracelular. A sede intracelular, ela é diferente. É quando nós ingerimos muito sal. Há uma concentração grande de sal dentro do nosso corpo. E então, automaticamente, o organismo tira a água das células. Essa é a sede intracelular. Quando uma ou outra ocorre, então, para que haja um equilíbrio, nós precisamos começar a tomar água, não é verdade? Então, o organismo manda uma mensagem para o cérebro e diz assim: reponha. Se você não repor, você pode levar a uma desidratação contínua, convulsões e até a morte. Nós temos o nosso corpo foi muito bem feito pelo nosso Criador. E a sede normalmente ocorre quando há praticamente 0,5% de líquidos que foram tirados do seu corpo, você começa a ter sede. Por exemplo, se você tem 80 quilos, quando você perde mais ou menos 400 ml de água, é quando então o seu corpo começa a ter sede. Bom, na verdade eu não entendo nada disso. O ponto que eu queria chegar é que Jesus também teve sede. E a Bíblia relata 2 vezes que Jesus teve sede. A primeira dela, nós vamos estudar nessa manhã de sábado, está no livro de João. Gostaria de convidar você que está aqui e você que está em casa também nos assistindo pela internet, que você possa também abrir a sua Bíblia e acompanhar conosco. Livro de João, capítulo 4. E nós vamos ler do versículo 3 ao versículo 7. Livro de João, capítulo 4, versículos 3 a 7. Antes de ler, feche seus olhos, vamos falar novamente com Deus. Senhor Deus, nesse momento nós estamos abrindo a sua palavra. Que o Senhor possa falar ao nosso coração. Que teu santo e bom Espírito possa tocar-nos nesta manhã de sábado. E que possamos sair renovados pela tua palavra e pelo teu poder. Em nome de Jesus, amém. João, capítulo 4, versículos de 3 a 7, diz assim: Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Samaria ficava bem no meio do caminho entre Galiléia ao norte e Judéia ao sul. E o ministério de Jesus praticamente se desenrolou nessas cidades. Ora na Judéia, ora na Galiléia. Mas entre o meio dessas 2 cidades existia Samaria. E os judeus normalmente, eles utilizavam uma rota alternativa para não passar por Samaria. Eles utilizavam uma rota por Decápolis, aproximadamente 40 quilômetros a mais de caminhada. Para não ter o desprazer de encontrar com um samaritano, eles então passavam por Decápolis. Samaria era um território hostil para os judeus. Os samaritanos eram um povo mestiço. Havia um conflito entre judeus e samaritanos já de séculos. Os samaritanos eram uma mescla da religião judaica com uma mescla de fatores
diferentes da religião judaica, estranhos ao judaísmo. Eles tinham algumas partes do Pentateuco escritos por Moisés. E engraçado, eles também acreditavam em um Messias que viria para salvá-los, o qual chamavam de Tarrep. Enquanto os judeus chamavam de Messias, os samaritanos chamavam de Tarrep. Mas Jesus, nesse momento, ele não quis passar por Decápolis. Ele foi pela rota mais rápida. Ele quis passar por Samaria. Porque ele tinha um encontro com uma pessoa lá. Uma pessoa que precisava de salvação. Uma pessoa que precisava de perdão. E então Jesus cruzou Samaria. E a Bíblia relata que Jesus chegou ao poço de Jacó na hora sexta. Não era hora para alguém ir tomar água num poço. Naquele tempo, na Palestina, o sol era escaldante, era muito quente. As pessoas normalmente iam tomar água ou no frescor da manhã ou no finalzinho da tarde. Não era hora para alguém ir tomar água, meio-dia. Mas Jesus foi nessa hora, porque ele queria encontrar com aquela mulher. E não demorou muito para que ela chegasse. E ela chegou às 12 horas, meio-dia. Por que ela chegou a esse horário? A Bíblia relata que essa mulher já tinha tido 5 maridos. E o marido que ela estava não era o marido dela. Para a comunidade judaica, esse era um pecado muito grave. E ela foi justamente nesse horário, para não ver olhares acusadores. Pessoas olhando para ela e fazendo fofoca de sua vida. Mas então Jesus chega para a mulher samaritana e diz assim: tenho sede. E olha o versículo seguinte, no versículo 9, diz assim: então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? E há uma continuação aqui que diz assim: porque os judeus não se dão com samaritanos. Aqui nós temos um problema muito grande para ser resolvido. Os judeus não se davam com os samaritanos. Os rabinos ensinavam nas sinagogas, desculpem pela expressão que vou utilizar, mas que as samaritanas eram menstruadas desde o berço. No judaísmo, as mulheres, quando estavam no seu ciclo mensal, elas não poderiam ter algumas atividades religiosas, era um fator cerimonial. Mas os rabinos ensinavam então que as samaritanas eram qualificadas para atividades religiosas desde o seu nascimento. Era uma contaminação contínua. Existiam muitas coisas que estavam enraizadas no judaísmo. E hoje nós vamos trabalhar um pouquinho. Abra a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 10. Livro de Atos, capítulo 10, versículo 9. E você que está em sua casa aí, nos acompanhe também. Abra sua Bíblia também no livro de Atos, capítulo 10. Aqui nós temos uma visão de Pedro. Pedro, então, viu um lençol se abaixando perante ele, e vários animais, limpos e imundos. Nós conhecemos a história. Vários animais limpos e imundos descendo no lençol. E o que Deus disse para Pedro? Pedro, mata e come. E como é que é a resposta mesmo de Pedro? Senhor, jamais coloquei alguma coisa imunda na minha boca. E qual é a resposta de Deus? Não consideres impuro aquilo que eu purifiquei. E o que é que todo mundo pensa lá fora? Que nós podemos comer de tudo, não é assim? Será que é isso mesmo que o texto nos diz? Vamos ler? Atos capítulo 10, versículos 9 em diante. No dia seguinte, indo eles de caminho, e estando já perto da cidade,
Subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer. Mas quanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então, viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era abaixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouvindo uma voz que se dirigia a ele, disse: levanta-te, Pedro, mata e come. Versículo 14. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi alguma coisa, e ele usa duas palavrinhas. O que está escrito aí na sua Bíblia? Comum e imunda. Pedro não diz somente: Senhor, jamais comi alguma coisa imunda. Pedro diz: jamais comi alguma coisa comum e imunda. E olha a resposta de Deus para Pedro. No versículo seguinte, versículo 15. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Não é o imundo. Deus não está tratando aqui do imundo. Deus está tratando do comum. Irmãos, eu não tenho como explicar esse texto de uma forma correta, de uma forma plena, se nós não entendermos nesta manhã de sábado o que acontecia na época de Pedro. É impossível nós podermos entender completamente esse texto sem nós sabermos o que estava acontecendo naquele tempo. Leia o versículo 28 de Atos 10. Atos 10, versículo 28. Diz assim: Pedro entrando na casa de Cornélio, a quem se dirigiu, dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu a juntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. De outra raça. Os rabinos em Israel ensinavam na sinagoga que era proibido a um judeu chegar perto de alguém de outra raça. Era proibido um judeu entrar na casa de um gentil. Era proibido um judeu circunciso entrar na casa de um gentil incircunciso. Quer ver mais um texto? Abra sua Bíblia no livro de João. Livro de João, capítulo 28. Aliás, capítulo 18. Versículo 28. Livro de João, capítulo 18, versículo 28. Diz assim: depois, levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Os judeus levaram Jesus até a casa de Pilatos. E Pilatos então disse: olha, entrem. E eles disseram: nós não podemos entrar, porque se nós entrarmos, nós estaremos contaminados e nós não poderemos comer a Páscoa, que era uma festividade muito, muito importante para o judaísmo naquele tempo. Sabe, irmãos, os judeus se tornaram tão fechados entre si, eles começaram a ter um preconceito tão grande das outras raças, dos gentios, que eles evitavam ter amizade com essas pessoas, a conviver, até mesmo entrar, principalmente a sentar-se no meio deles. Naquele tempo, mais ou menos há 2 séculos antes de Cristo, o judaísmo criou um conceito. E esse conceito é chamado contaminação por associação. Contaminação por associação. É o seguinte: uma coisa limpa, ela se torna imunda em contato com essa coisa imunda. Ou seja,
uma coisa limpa, quando ela se aproxima de uma coisa imunda, ela fica contaminada, cerimonialmente falando, religiosamente falando. E é exatamente isso que aconteceu com Pedro, quando ele entrou na casa de Cornélio. Ele não poderia entrar, porque se ele entrasse, a contaminação por associação faria dele uma pessoa imunda naquele dia. E ele não poderia fazer atos cerimoniais, ou até mesmo praticar sua religiosidade naquele dia. Agora, quando desce um lençol para Pedro, ali existem animais limpos e imundos. Uai, Pedro poderia muito bem pegar um limpo e comer. Não é verdade? Ele poderia pegar um animal limpo e comer. Por que ele não faz isso? Contaminação por associação. Na mente de Pedro, até o limpo agora era um animal imundo, porque ele foi contaminado. Entendem esse texto? É por isso que Pedro não entra na casa de Cornélio, e é por isso que ele não come aqueles animais. Agora nós vamos poder voltar então para o livro de Atos, no Atos versículo 14, quando ele diz para Jesus. Quando ele diz para Jesus, quando ele diz na visão, ele diz assim: Senhor, de modo nenhum, porque jamais comi alguma coisa comum e imunda. O imundo, no grego, é akartatos, que é justamente a palavra lá em Levíticos 11 para animais imundos. Um judeu nunca comeu e nunca iria comer. E o comum aqui é a palavra koinos no grego, que significa justamente o contaminado. Então Pedro queria dizer assim: eu nunca comi o contaminado e nem o imundo. E qual é a resposta de Deus? Não declares comum aquilo que eu nunca declarei. Olha que engraçado. Um judeu, ele poderia ter animais dentro da sua casa, um cachorro, um gato. Pergunto para vocês, gato e cachorro, é limpo ou imundo? É imundo, mas não contaminava. Jesus entrou em Jerusalém montado num jumento. Jumento é um animal limpo ou imundo? É imundo, mas não contaminava. Mas na mente do judeu, gentil e incircunciso contaminava. Agora vocês imaginam na mente da mulher samaritana. Quando Jesus se aproxima dela e diz assim: dá-me de beber. Ela diz assim: olha, se eu chegar perto desse judeu, ele vai estar contaminado, desse mestre. Era isso que passava na mente dessa mulher samaritana. Mas o texto continua. Voltamos aqui no livro de João, capítulo 4, da mulher samaritana. E a partir do versículo 9, novamente, nós vamos agora começar a entender de uma forma melhor o que ela quis dizer para Jesus. Vamos voltar no livro de João, capítulo 4. E ela diz assim: então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Mas Jesus não era pautado por preconceitos. Jesus sabia que aquela mulher precisava de perdão. Ele sabia que essa mulher estava com sede de perdão. E então ele responde no versículo 10. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Ela não sabia que o Tarrep estava na sua frente. O Messias, o qual ela aguardava. Mais importante que a água que Jesus queria tomar, era a água que ele tinha para entregar para aquela mulher. E logo depois, a mulher no versículo 11 diz assim: respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com quem tirar água e o poço é fundo. O poço de Jacó tem mais ou menos 40 metros de profundidade. E aí Jesus continua: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Interessante que Jesus compara a água
que era o bem mais precioso no Oriente Médio, uma terra árida, uma terra seca. Jesus compara o bem mais precioso, que era a água, com a sua maravilhosa graça. E é isso nesta manhã que Ele quer dar para nós. Ele quer dar a sua graça para mim e para você. Mas nós temos também uma segunda vez na Bíblia que Jesus teve sede. Quando é mesmo que Jesus teve sede a segunda vez? Na cruz. Na cruz do Calvário, Jesus teve sede. E antes de abrir aqui, a Bíblia aqui no versículo, eu gostaria de falar uma coisa que talvez possa dar uma certa profundidade ao texto, mas às vezes você também pode achar um pouco engraçado. No tempo de Jesus, quando as pessoas cometiam um crime muito grave diante dos judeus, as pessoas eram crucificadas. E normalmente eram oficiais romanos que crucificavam e mantinham fiscais ali para, até que a pessoa morresse, esses oficiais ficavam lá. E já que eles ficavam por muitas horas, e às vezes duravam um dia, o Império Romano fazia banheiros próximo às cruzes. E esses banheiros eram formados de pedras. Eram pedras. Eram formados de pedras, e a pessoa se sentava um do lado do outro, e ali faziam suas necessidades, iam conversando. E o tempo ia passando, esperando a pessoa morrer na cruz. E tinha uma canaleta de água, bem à frente normalmente, em que eles pegavam um risopo, um caniço, e molhava nessa água, e enxugava com as suas necessidades. Limpava as suas necessidades e tirava o caniço, a esponja, jogava um pouquinho na água assim, e jogava a esponja dentro de um jarro com vinho, ou com azeite. Agora nós vamos ler o texto aqui. João, capítulo 19, versículo 28. Livro de João, capítulo 19, versículo 28. Diz assim: depois, vendo Jesus que tudo estava consumado para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja, fixando-a num caniço de risopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Irmãos, Jesus tomou aquele vinagre. O soldado romano não quis diminuir a dor de Jesus, mas ele quis potencializar a humilhação, para que os judeus pudessem ver quem era esse homem que estava na cruz. Com essas duas formas, essas duas vezes que Jesus teve sede. A primeira, para mostrar que a sua graça é para todos que queiram. E a segunda vez que ele teve sede, foi para morrer por mim e por você. Somente Cristo pode saciar a sede mais profunda do nosso coração, da nossa alma. Somente Jesus pode saciar a sede de perdão. Somente Ele pode nos transformar. No dia 29 de agosto de 1960, um homem chamado Milton Terra Verde, com seu cunhado Francisco Gonçalves, eles saíram de São José do Rio Preto, aqui no interior de São Paulo, com seu aviãozinho de lazer, um Cessna 140, um avião de pequeno porte. E eles estavam indo até Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Pararam ali em Corumbá, no Mato Grosso, fizeram uma escala ali, e logo depois, então, eles partiram para a Bolívia, para pousar em uma das estradas ali de Santa Cruz de la Sierra. Mas no meio do caminho, eles começaram a ficar perdidos, e o avião começou a dar voltas,
para tentar achar um lugar para pousar. E depois de muita angústia, muita agonia, eles conseguiram achar uma vargem como um milagre de Deus para pousar. E ali então eles pousaram. E num pedaço de papel, Milton começou a escrever pequenos fragmentos daquilo que logo depois seria chamado Diário de Morte. E ele começa assim: estávamos sem gasolina e tínhamos apenas mais 5 minutos de voo. Logo escureceu e conseguimos achar um lugar para descer como um milagre de Deus. No dia seguinte, se Deus quiser, nós vamos decolar. Mas por causa do capim alto, o avião não conseguiu decolar. E então ele escreve: tentamos decolar, mas não conseguimos. Tentamos encontrar água, mas foi inútil. Temos muita sede. No terceiro dia, quarta-feira, o diário registra 31 de agosto de 1960. O dia amanheceu nublado. Estamos pedindo a Deus que mande chuva. Não sentimos fome, mas a sede é terrível. É desesperadora. Temos fé em Deus e cremos que não merecemos uma morte tão estúpida. Nossos pensamentos estão somente com nossos filhos, nossas esposas e pais. No dia seguinte, Milton escreveu: dormimos muito pouco. Temos muita sede. Não nos conformamos com essa situação. Morri de sede. Que horrível. E as horas dos dias passavam, procurava por água, mas não achava. No dia seguinte ele registra: há 150 horas estamos nessa agonia. Não estamos resistindo mais. Nossas forças estão nos abandonando. A única coisa que está nos evitando o suicídio é a crença em Deus e a vontade de ver nossos filhos. 2 dias depois, ele escreveu: dormimos mais ou menos. Sonhei com muita água esta noite. Estamos mais fracos e o dia promete fazer muito calor. E à tarde desse mesmo dia, ele escreveu: o calor foi insuportável. Francisco desesperou-se e tomou uma garrafa de gasolina como se fosse água. Passou muito mal. Dia 7 de setembro. Se fizer o mesmo calor que fez ontem à tarde, não resistiremos. Faz 9 dias e 9 noites que não bebemos água, não comemos nada e dormimos muito pouco. Como se acabam as ilusões de um homem. Para mim, 1 litro de água, que era a coisa mais barata que tínhamos, hoje vale mais do que todo o dinheiro do mundo. Se Deus nos der uma nova chance, seremos mais humildes. Queremos apenas a nossa comida, água. O carinho das esposas, dos filhos e dos familiares. Horas mais tarde, ele escreveu: fez muito calor. Francisco está delirando muito, creio que não resistirá no dia seguinte. Logo depois, a nota: meu cunhado faleceu, me deixou só. Que desespero, meu Deus. Naquela noite choveu um pouco, e ele tirou as suas roupas, colocou em cima do avião. E na medida que chovia, ele ia torcendo as suas roupas para pegar alguns goles de água. 2, 3, 4 goles. Não conseguiu sepultar o cunhado e deixou-o esticado na asa do avião. 13º dia, o diário registra: ó Deus, não consigo controlar a água. Levo a lata à boca para molhar os lábios, e quando vi, já bebi 6, 7 goles. Se continuar assim, o martírio vai recomeçar. No dia seguinte, ele diz assim: meu Deus, já faz 3 dias e meio que o corpo do Francisco está naquela asa. Por favor, peço ao Senhor que nos tire daqui. No outro dia, ele não aguentou. Misturou um pouquinho de loção pós-barba com gasolina e tomou. Logo depois, os desmaios começaram a ficar mais constantes. Na segunda-feira, dia 17 de outubro, ele diz assim: hoje meu filho completa 7 meses de idade.
deve estar bonito, já deve estar nascendo dentinhos, já deve estar engatinhando. 50 dias de tormento, e no dia seguinte ele começou a ter mais desmaios. Depois ele escreve assim: hoje faz 61 dias que estou nesse sofrimento. Ó Senhor, vem me buscar, eu não aguento mais. Com 68 dias, ele finalmente, no dia 6 de novembro, ele escreveu assim: sofri, lutei, mas sei que as minhas forças já estão me abandonando. A minha pele já está ficando roxa. Eu não aguento mais. Sei que quando o Senhor Deus vier, irá me ressuscitar. E poderei reencontrar o meu filhinho, a minha esposa e a minha família. A minha esperança nesta vida está se findando, mas a minha esperança na sua graça é sem fim. Estas foram as últimas palavras de Milton. Logo depois ele reclinou para o lado como se fosse descansar a cabeça, e com a mão à cabeça ele faleceu. 1 mês e meio demorou para achar aquele avião. A família então desesperada, procurando, quando encontrou, os dois estavam mortos. Ficou apenas alguns escritos. Logo depois, escreveram um livro intitulado Diário de Morte, a tragédia dos Cessna 140. Hoje esse avião foi resgatado e ele está na cidade de São Carlos, no interior de São Paulo, no museu, para todo mundo ver. Sabe, irmãos, há uma sede pior que a sede física. Há uma sede mais fatal. Uma morte eterna. Eu não sei qual é a sua sede nesta manhã de sábado. Talvez seja aceitação, perdão. Eu não sei qual é a sua sede. Mas eu te digo, nesta manhã de sábado, que você possa buscar água na fonte certa. Que nós possamos permitir que esta água, que essa graça de Deus possa entrar dentro do nosso coração e saciar a nossa sede. Que esse amor maravilhoso de Jesus possa transformar a minha e a sua vida nesta manhã de sábado. Em nome de Jesus. Amém. Nesse momento nós vamos ter um louvor. Que você possa ouvir a voz do Espírito Santo. E se você ouvir a voz do Santo Espírito, qual será a sua decisão? Que nós possamos ter esse desejo maravilhoso da graça de Cristo no nosso coração e de termos o nosso nome lá na glória com o Senhor. Vamos entoar o hino 212, um novo nome lá na glória. Eu era assim, porém, graça encontrei em Jesus. Deu-me prontamente seu perdão, deu-me vida, paz e luz. Há um novo nome lá na glória, é o meu, sim, é o meu. Santos anjos cantam essa história, o pródigo volveu. Pois há um novo nome lá na glória, é o meu, sim, é o meu.
lábios então eu vi o meu nome escrito ali. Há um novo nome lá na glória, que é o meu, sim é o meu. Santos anjos cantam essa história, o pródigo volver, pois há um novo nome lá na glória, é o meu, sim é o meu. Depois que fui perdoado, sou ao céu levado, lá morar eu vou. Glória, aleluia, salvo estou, foi seu sangue que me livrou. Pela eterna graça, louvo a Deus, para o ar celeste vou. Há um novo nome lá na glória, é o meu, sim é o meu. Santos anjos cantam essa história, o pródigo volver, pois há um novo nome lá na glória, é o meu, sim é o meu. Pois que fui perdoado, sou ao céu levado, lá morar eu vou. Deus quer escrever o seu nome no livro da vida. Mas para que Ele possa escrever, nós precisamos aceitar a sua graça. Ele já fez tudo por nós. O nosso papel é apenas aceitar. Aceite o convite de Deus nessa manhã. E saiba que Ele vai escrever o seu nome no livro da vida. À tarde nós teremos um encontro pelo Facebook da equipe jovem, é o JA Jovem. Será às 16 horas, é um JA musical. Convido você também a nos prestigiar. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, quantas coisas o Senhor tem feito por nós. Quantas coisas o Senhor sofreu para que o nosso livro fosse registrado no livro da vida. Mas que o Senhor possa abrir o nosso coração e saciar a nossa sede. Que nós possamos ser perdoados nessa manhã de sábado. Que nós possamos ser transformados, que nós possamos ser curados pela Tua palavra e pela Tua presença em nossa vida. Que o Senhor possa nos dar um bom sábado e que possamos voltar para nossas casas, tendo a certeza que a Tua graça está sempre conosco disponível. Que nós possamos aceitar essa graça maravilhosa. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Condenado eu andei, procurando meu destino, e sem rumo eu vaguei. Amém, irmãos. Como folha no caminho, mas pelo sangue de Jesus, aleluia, fui achado pela glória de sua cruz. Sou feliz e perdoado. Não há limites para o Deus eterno. Ele vai além para conceder sua graça. Preciosa graça. E não importa qual o seu
e herdeiros de seu reino, morreremos para o mal e para o bem renasceremos. Nova vida de perdão, de poder e de vitória, reinaremos com Jesus para sempre em sua glória. Não há limites para o Deus eterno, Ele vai além para conceder sua graça, preciosa graça. E não importa qual o seu pecado, basta aceitar e receber essa graça, preciosa graça. Eu sei que Deus é por nós, Ele deu sua vida, pelo seu sangue nos libertou. Deus nos amou, deu seu Filho, graça foi tudo que concedeu. Não há limites para o Deus eterno, Ele vai além para conceder sua graça, preciosa graça. E não importa qual o seu pecado, basta aceitar e receber essa graça, preciosa graça.